Boa tarde. Tudo bem? Gostaria agora de falar um pouco sobre o nosso tema, né, do trabalho de contemporânea do professor João. O nosso tema, ele vem propondo a evolução da tecnologia na agricultura do Brasil. Aí vamos lá, vamos pensar um pouco sobre o objetivo dessa aula que a gente poderia dar em cima desse tema. Pensamos bem, né, a evolução quando vem de muitos anos atrás, como a agricultura era e como a agricultura está sendo agora no presente, e também fazer relação do presente com a ponte ao futuro, né? Essa aula tem o objetivo de analisar, né, e problematizar as questões dos implementos agrícolas mesmos, né, que vem assentando. Vamos ver. Vamos começar. Então, o nosso objetivo é analisar e problematizar as questões, né, dos implementos agrícolas que vem ascendendo, né, e por consequência tirando a mão de obra operária e causando um alto índice, né, de desemprego e também, né, trazendo um impacto no meio ambiente e na vida das pessoas. A metodologia que a gente irá usar será a exposição de uma maquete, diferenciando as evoluções agrícolas do passado, ponte ao futuro. Aí a gente vai explicar brevemente e depois iremos explicar mostrando a maquete logo no final do vídeo. Voltando ao nosso tema anterior, o que a gente pensa quando se fala agricultura no futuro, né? Se a gente parar um pouco para pensar, atualmente a tecnologia ela está presente no campo, né, em pequenos detalhes, seja na semente que é utilizada até o local onde é armazenado o grão, né, se a gente comparar com a plantação de soja, a plantação de milho e dentre outros também, porque naquela época eles não armazenavam naqueles locais apropriados que é feito de alumínio, que eu esqueci o nome. Os silos? Os silos geralmente também são colocados, mas os grãos do milho e da soja, eles são colocados naqueles... secadoras? Não, feito de alumínio. Eu esqueci o nome. Realmente daquele depósito. Porém, antigamente era armazenado em quê? Em sacos, né? Em sacos de estopas, né? Que é aquele mais de tecido, e colocado em paióis, que é feito, né, de madeira, tirado próprio da natureza, para poder construir esse armazém para a família ter, né, condições de uso ou de vender aquela matéria-prima durante todo o ano. E aí, quando a gente pensa em tecnologia, né, vem inúmeras formas sendo inseridas no dia a dia do produtor, né, muitas vezes de forma até despercebida, né. Seja um exemplo, muitas vezes nossos pais eles colocavam um calendário ou então pegava a mudança de lua que precisa de plantar tal coisa e tal coisa. Então isso vem desde a geração passada, né, que os indígenas eles começaram a observar para poder descobrir tudo isso. E hoje, se a gente pensar no presente, está muito mais fácil, porque a gente pode pelo menos pegar um smartphone ou um computador, enfim, qualquer aparelho eletrônico. Fazer um planejamento, né? A gente consegue ter um planejamento e também, sem contar que temos também já ali pronto, feito, né? Como que dia que pode plantar, que dia que não pode plantar. Então a tecnologia na agricultura, se a gente fazer relação, ela vem avançando cada vez mais. Aumentando os pontos negativos, porém tem os pontos positivos também. Apesar da tecnologia vir ajudando o produtor, né, é muito importante observar também a realidade, né, de cada produtor, pois muitas vezes o uso da tecnologia na área dele não é viável, né? Visamos também compreender e discutir sobre o avanço da tecnologia, né, no ramo da agricultura, e comparando com o passado, com o futuro próximo, e ressaltando também pontos positivos e negativos dessa evolução.
Se a gente parar para pensar, daqui uns dias a gente não vai ter pessoas mais manuseando um trator lá na agricultura, na roça mesmo, para poder trabalhar e ter condições de manter a família. A gente vai ter simplesmente um computador que numa salinha com ar-condicionado você vai monitorar esse trator, na qual ele vai passar nas ruas, vai fazer a colheita, e em outra computador vai levar outro maquinário até aquele local, vai recolher os grãos e vai despejar em outro local. Então, assim, a tecnologia ela vem avançando muito e vem tirando, na verdade, a mão de obra, né? Do produtor rural. Isso, do produtor rural, durante essa plantação. E, né, os alimentos também estão ficando muito agressivos se a gente pensar por esse ponto, que a gente não tem mais um alimento tão sadio pra gente comer, e isso tá voltando pra nossa vida, né, na nossa saúde. Temos uma sociedade muito doente, em consequência desses alimentos que são as próprias sementes são transformadas, são mutadas em laboratório, e isso traz consequência, trazendo uma sociedade doente, pessoas frágeis. E assim, e as gerações vão mudando, e cada vez mais está sendo muito preocupante. E um exemplo recente, né, dessa tirada de mão de obra nos sítios. Sim. Antigamente todo mundo tirava manual, leite das vaquinhas, e agora foi inserido quase todos os produtores rurais, a gente vê ordenha, vem diminuindo também o serviço e se tornando mais rápido e mais lucrativo. E também a gente tem que refletir um pouco, né? Porque a gente só vai plantando, é um mecanismo tão grande, tão alto, que a terra não vai suportar, né? Daqui uns dias a gente não vai conseguir a gente também plantar precisa cuidar da colher. terra, né? Sim, a gente precisa, cuidar da terra, ter o preparo, ter um momento de descanso para ter uma boa colheita também. E aí as pessoas, será que estão preocupadas nessa questão? Porque estão só apenas colocando a tecnologia ali dentro, colocando, mas e aí? As coisas prejudiciais que essa tecnologia traz? Mas também traz vários benefícios, né? Você quer citar produção em larga escala, tempo de produção mais rápido, mão de obra reduzida, embora um ponto negativo seja tirar, né, esse trabalho desses produtores. Mais exemplos? Assim, o meu ponto de vista, cada vez mais as pessoas vão se perdendo, né, o tirando contato também da o terra. vínculo. Sim, tirando antigamente tinha, né? Exatamente. E sem contar que vai funcionar como um GPS, né? A gente não utiliza muitas vezes GPS para ir em tal local. Então, assim, não vai ser muito diferente, né? Então, assim, uma pessoa ou duas pessoas iria cuidar de uma plantação gigantesca com apenas uma tecnologia, com um smartphone na mão. Wi-Fi. E uma internet só. E assim, se a gente para pensar que de primeiro o Google Maps ele só funcionava quando tinha internet, agora ele já consegue funcionar offline também. Então assim, já vem avançando também. E futuramente também. Então assim, já vem avançando também. E futuramente, será que qual é o avanço que vai ter? Assim, Ellen, o que você vê que vai ter de avanço de hoje para o futuro em relação da agricultura? As pessoas estarem mais, como se diz, tranquilas, estarão menos cansadas, como antigamente, porque como você citou logo no começo, numa sala como essa, um computador, um celular, ele pode tocar uma produção assim uns 500 alqueires, vamos supor. Não vai ter aquele trabalho que teria o produtor de antigamente, o produtor rural, que estava lá com o seu tratorzinho, com a sua enxada, com a sua bombinha, passando veneno, carpino, não. Agora, com o celular, ele faz tudo. Será como que eu explico? Poupará o tempo. A pessoa terá mais tempo para outras coisas, porque não é só, vou ficar aqui nessa salinha. A pessoa pode estar, por exemplo, no supermercado, com a sua família e comandando a sua plantação. Eu acho assim que
terá um tempo a mais. Essa pessoa terá um tempo a mais de lazer do que as pessoas de antigamente, ao meu ver. Mas assim, será que realmente vai ter esse tempo todo de lazer? Porque se a gente fica atrás de uma máquina para poder programar ela e ficar ali cuidando, nem sempre dá certo, né? Então, assim, também tem as falhas da tecnologia. Será que como a humanidade futuramente vai ser, né? Como que ela vai se adequar perante toda essa situação de avanço? Porque se a gente pensar, muitos fazendeiros, pessoas que têm condições, já têm seus aviões que passam o veneno nas suas plantações. Então, assim, será que não vai prejudicar as pessoas pequenas também? Porque tem os vizinhos do lado, o pequeno produtor também. Será que o pequeno produtor vai ter essas condições, né, de tecnologia para poder acompanhar todo esse avanço, manter, porque a cidade futuramente vai ser, né, como que ela vai se adequar perante toda essa situação de avanço? Porque se a gente pensar, muitos fazendeiros, pessoas que têm condições, já têm seus aviões que passam o veneno nas suas plantações. Então, assim, será que não vai prejudicar as pessoas pequenas também? Porque tem os vizinhos do lado, o pequeno produtor também. Será que o pequeno produtor vai ter essas condições, né, de tecnologia para poder acompanhar todo esse avanço, manter? Porque assim, se a gente parar para pensar um pouco, essa questão do avião ela é muito prejudicial, porque se passa um avião, ele leva, o vento leva longe, quilômetros, né, aquele veneno. Então, assim, tudo isso vai ter que ser pensado para poder lançar essa tecnologia da agricultura no futuro. E sem pensar que temos também, né, bem recentes, a gente lembrar lá bem atrás, de primeiro as plantações, eles eram feitas dentro dos rios, as plantações de arroz, né? Aí cortavam com aquele, tipo uma foice, como é que é o nome daquilo? Coité, não? Cutelo. É alguma coisa assim. Cortavam, né? E aí empilhavam, colocavam em cima de uns paus para poder bater o arroz, para poder ter o que comer. Então, assim, a gente vai, a partir desse momento, a gente começou a pensar sobre esse trabalho, como que seria essa evolução e como está sendo, porque ela está sendo uma evolução constante, ela não para, né? E aí a gente pensou também na questão de hoje para o futuro, como seria, né? Problematizamos o como seria. Agora a gente vai mostrar uma maquete que refere-se à produção agrícola lá mais no início do que da atual de hoje.